Irmãs e irmãos, hoje a Igreja Universal celebra a festa de dois grandes apóstolos, Simão e Judas, que, como bem diz aqui a nosso Evangelho, não é o Judas Iscariotes, aquele que veio a ser o traidor, mas de um outro Judas que talvez não temos muita memória sobre ele. Tanto é assim que, no conjunto da própria Bíblia, apenas encontramos uma epístola de São Judas, que nos fala mais ou menos daquela história da disputa entre o anjo Gabriel e Satanás pelo corpo de Moisés, por tudo quanto Moisés significou para o povo de Israel. Mas eu gostaria de partilhar convosco esse sentido de ser apóstolos, tal como nos diz a Escritura, que Jesus tinha muitos discípulos, mas ele apenas escolheu 12, cujos nomes foram aqui mencionados. Ser apóstolo significa ser enviado. Ser enviado para dar testemunho. Testemunho de quê? Testemunho do amor, da caridade e do perdão, diria, e da misericórdia. Para ilustrar isso, eu gostaria de me referir da parábola do filho pródigo, chamamos assim toda a tradição, mas eu diria que a pessoa a destacar no meio dessa parábola não seria o filho, nem o filho mais novo que pediu a parte da sua herança tendo o pai vivo. Isso aqui. Nem o filho mais velho que depois reclamou pelo trato que o pai dá ao filho, apesar de todos os males, apesar de todos os equívocos que foi fazendo ao longo da sua vida. Deveríamos destacar a figura do Pai misericordioso, porque no final do dia é isso que Jesus nos ensina, que Deus Pai é misericordioso. E esse Pai, o Filho pródigo, é mesmo a imagem de Deus Pai. E quando nós falamos desse testemunho que os apóstolos deram, agora é nossa vez, como de discípulos, discípulas, apóstolos, não sei se diz em português, e apóstolas também. Como? Porque nós recebemos o sacramento do batismo que faz de nós concidadãos dos santos, que faz de nós filhos e membros da Igreja. E se nós, de facto, recebemos do Pai a graça do amor, da caridade, do perdão, da compreensão, seríamos nós também hoje capazes de irmos testemunhar sobre esse amor, sobre esse perdão, sobre essa misericórdia que Deus Pai tem para com todos nós, mesmo sem merecermos. Tal como o pai tratou bem o filho pródigo, que só voltou em casa porque tinha fome, já não tinha mais nada. Às vezes também somos nós, nos desviamos da igreja, nos desviamos das boas práticas. Mas o dia em que nós decidirmos voltar, nós não seremos julgados por Deus Pai. Não, os nossos irmãos, as nossas irmãs poderão nos julgar, porque nós, os seres humanos, somos assim. Mas deveríamos ter algo em mente, que Deus não vai olhar para aquilo que nós fizemos no passado. Por isso é que nós encontramos escrito na Sagrada Escritura que para Deus é muito mais importante ir atrás daquela ovelha perdida do que tomar conta daquelas 99 que ainda estão aí. Então, irmãos, irmãs, o nosso testemunho no mundo consiste, eu diria aqui, em demonstrar palavras, atos e obras o amor de Deus Pai, a caridade de Deus Pai. Deveríamos nos perguntar como é que nós temos testemunhado o amor de Deus
a sua caridade e a sua misericórdia no meio do mundo. Como tem sido a nossa prática do perdão, a nossa prática da tolerância? Qual tem sido a medida? Nós usamos duas medidas, os pesos. O exemplo seria: para com os outros, somos extremamente duros, somos estritos demais, mas quando se trata de nós, aí nos tratamos com muita caridade. O exemplo prático seria daqueles aí que dizem: era bom que voltássemos a ter a pena de morte aqui no nosso país. Sim, dizes isso que era bom porque não é você a cometer o crime, ou seja, não é você na situação. Porque talvez não se trata de um membro da tua família, não se trata de um próximo teu. Por isso é que perdes a pena da morte para outras pessoas. Mas quando se tratar de ti, será que poderás dizer a mesma coisa? Poderás dizer a mesma coisa? Ou vais querer que te tratem com caridade? Vais querer que te deem alguma oportunidade? Irmãos, irmãs, vamos meditar no testemunho que temos dado a Deus Pai sobre o seu amor, sobre a sua caridade, sobre o perdão e sobre a sua misericórdia. Que assim seja.